Olá, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Qual foi o primeiro livro que vocês leram que fez vocês se apaixonarem por literatura? Para mim, o meu primeiro livro, o que aguçou os meus sentidos, foi esse daqui, ó. 20.000 Léguas Submarinas, do Júlio Verne. Esse livro é fascinante. No começo, quando eu li esse livro, eu era bem pequena. Eu li apenas porque é uma aventura muito interessante, né? Depois, lá, quando eu fui fazer faculdade, é que eu comecei a me interessar pelos personagens, pelaquilo que estava contido no livro, além da aventura, né? É claro que a aventura é o primeiro pacto de leitura que você faz com uma obra, o que te faz querer virar a segunda página. Mas esse livro, ele foi um marco na minha vida, porque o ser humano, ele sempre gosta de mistérios. E é assim que esse livro começa, né? Ele começa com a Marinha recebendo várias denúncias de navios, né? Dizendo que viram um monstro marinho. E o Aronnax, né? O Pierre Aronnax, ele embarca num navio para tentar descobrir, né, que criatura marinha seria essa. Até que, né, numa certa parte do livro se descobre que não era uma criatura marinha, que na verdade era um submarino, né, que afundava navios de guerra, principalmente navios de guerra. E tem um porquê também, né, de ser esse tipo de navio. O que mostra essa história é que nós ficamos muito presos ou fascinados àquilo que é estranho, aquilo que é místico, né? O que é extraordinário, e deixamos às vezes de nos atentar a coisas que são mais lógicas, mais óbvias, né? A história do 20.000 Léguas Submarinas, ele conta a história do Capitão Nemo, do Pierre Max, que era um biólogo marinho, né? Um, o seu exato oposto no livro, que é o Ned Land, né? Porque ao ponto que o Pierre ele era um homem muito erudito, o Pierre ele era um homem mais braçal, né? Mais como é que eu vou dizer assim, acho que mais achegado à realidade, né? A ver como as coisas realmente vão ser e a preservar a própria vida. O Aromax ele era um homem mais assim dedicado aos estudos e polido até demais. Né? A história também ela conta de uma maneira bem legal mesmo, bem marcante a história do Nemo, né? Do Capitão Nemo, que é um homem que ele diz assim no livro que ele morreu para o mundo, né? E o mundo morreu para ele, porque ele tinha lá uma certa mágoa, né? E tinha o porquê ele abater navios de guerra. Leiam esse livro, vocês vão gostar muito, muito mesmo. Eu sou meio suspeita para dizer, mas eu adoro o Júlio Verne. Júlio Verne ele foi um pioneiro na ficção, porque tudo aquilo que ele sonhou, poucos anos depois se concluiu, né? Como submarinos, aviões e toda a engenharia que se conhece hoje, que para hoje é comum para a gente. Naquela época ele já sonhava como se fosse uma coisa extraordinária. E Júlio Verne é um escritor assim muito à frente do seu tempo, muito avante do seu tempo. Portanto, esse livro aqui digamos assim, o que eu mais gosto em termos de fantasia.
e digamos assim, que é um livro que eu tenho muito carinho, né? Porque ele me despertou para a leitura, me despertou para os mistérios, né, contidos nos livros e para a solução desses mistérios, né? Porque todo mistério tem uma solução, né? Pelo menos a gente a gente procura desvendar isso nos livros. E aí, pessoal, qual o livro que despertou em vocês uma paixão, uma vontade de querer sempre ler, né? De querer sempre desvendar alguma coisa, de querer sempre compreender os personagens e querer saber como cada um deles se encontra dentro daquela narrativa. Qual é o livro favorito de vocês? Um beijo, um forte abraço, um bom fim de ano para vocês. Leiam bastante. Olha, eu tenho outro livro aqui também que é muito legal, hein? Para quem assistiu a série, esse daqui é um livro muito divertido para adolescentes. Leiam, gente. A leitura, ela é desbravadora, né? E ela tanto pode nos trazer paixão, pode nos trazer conhecimento, curiosidade, aquele desejo de desvendar o desconhecido. A leitura é tudo de bom, né? Claro que a gente não deve misturar a realidade, a nossa realidade, com o que está no livro, né? Mas é uma boa fantasia para quem gosta de viajar nas folhas de papel. Beijos, fiquem com Deus, um bom fim de ano e continuem aí suas leituras.